Oi, eu sou Michael Pearl e voltei aqui para responder suas perguntas sobre a Bíblia. Hoje estamos na minha oficina de arte. Eu tirei todas as minhas pinturas daqui e, como você pode ver, estou com um gesso, pois quebrei o pulso. Me tornei calvinista. A gravidade tirou meu livre-arbítrio, me forçando a cair no chão em alta velocidade do escritório da casa que estou construindo. Por isso estou com um braço todo enfaixado hoje. Mas ainda posso folhear minha Bíblia com a outra mão, de modo que faremos aqui uma série de perguntas e respostas sobre o livro do Apocalipse, a segunda vinda, a tribulação, o arrebatamento, enfim, algumas dessas questões. Então leremos algumas das Escrituras e, se deixarmos de dar alguma resposta ou se você não ficar satisfeito com a nossa explicação, por favor, nos contacte e teremos prazer em tentar responder a qualquer dúvida adicional que porventura você tenha. Jared está aqui no estúdio. Ele lerá a primeira pergunta que recebemos e tentarei respondê-la. O arrebatamento da igreja é antes, durante ou no final do período da tribulação? Nenhuma dúvida sobre isso. O arrebatamento será antes da tribulação. Agora, eu andei lendo na internet o que alguns escritores dizem sobre arrebatamento e tribulação, e claro, existem muitas e diferentes posições defendidas hoje. Você tem o arrebatamento pré-ira, criado por Rosenthal há um tempo atrás. Então você tem o pós-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo, o arrebatamento dividido e o não-arrebatamento, onde a segunda vinda de Cristo consiste apenas em sua volta para separar santos e pecadores, destinando cada um ao local que lhe cabe. Você tem também o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo, de maneira que existem diversas posições sobre este assunto. Any number of different positions that are held on that subject. Now, I've been challenged. Give me one verse. Agora, às vezes sou desafiado assim. Me dê um versículo que ensine que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Então eu respondo com outro desafio. Me dê um versículo que ensine que o arrebatamento será pré-ira, mid ou pós-tribulação. Me dê um versículo que ensine um reino de Cristo pré ou pós-milenar. Como você bem sabe, todas essas diferentes posições são defendidas mediante vários versículos das Escrituras, de modo que é esse o motivo de haver tanta confusão. É por isso que o corpo de Cristo se dividiu sobre este assunto, bem como sempre foi dividido e provavelmente sempre será, visto que a Bíblia não é extremamente direta a respeito. Agora, eu acho que estudando o suficiente ela se torna clara. Porém, repito que outras pessoas pensam que estudando o suficiente ela se torna clara numa interpretação diferente da minha. O que você deve fazer é decidir por si mesmo. Agora, algo que quero deixar claro é: eu não crio rixa no corpo de Cristo por causa destas questões. Em outras palavras, se você toma uma posição diferente sobre o arrebatamento, eu não o considero fora do corpo de Cristo. Se você diz isso, você está desinformado. Eu aceito o fato de que existem várias opiniões. Enfim, por que existem várias interpretações? Porque a Bíblia não é direta. Pense comigo. Na primeira vinda de Jesus, os escribas, os fariseus e os próprios discípulos haviam sido ensinados que a palavra de Deus não dizia claramente que o Messias sofreria e morreria quando viesse. Só que existem passagens nas Escrituras que claramente ensinam que o Messias sofreria, como Isaías 53, o Salmo 22, Zacarias capítulos 12 e 13. Muitas passagens falam de um Messias sofredor ao ponto de ter suas mãos e pés perfurados e descer ao pó da morte, como está no Salmo 22. Mas mesmo após andarem com Cristo por 3 anos ouvindo seus ensinos, quando ele disse que seria crucificado, os discípulos disseram: como assim? Quando ele disse que seria ressuscitado, eles disseram: do que ele está falando? Então, as Escrituras sempre foram explícitas, porém traziam 2 linhas de tempo proféticas. Numa linha de tempo, a Escritura fala sobre o Messias vindo e reinando gloriosamente, acerca de seu julgamento sobre as nações e sobre a criação de um reino que durará para sempre, ao passo que a outra linha fala de seu sofrimento, e assim essas 2 linhas distintas parecem não se encaixar. O problema é que não havia uma única passagem nas Escrituras que tentasse conciliar essas 2 diferentes linhas de tempo, o que originou interpretações diametralmente opostas que permaneceram até Cristo realmente ressuscitar dos mortos e seus discípulos, do dia de Pentecostes em diante, começaram a ensinar continuamente que as Escrituras do Antigo Testamento apresentavam Cristo tanto como Messias sofredor quanto como Messias reinante. Agora, é nos manuscritos do Mar Morto que vemos a origem dessa discussão, quando foram desenterrados alguns comentários e escritos antigos, dentre os quais os de um grupo que cria na vinda de 3 diferentes Messias.
Eles pensavam que teria um Messias profeta tipo Moisés, como de fato é predito nas Escrituras, outro Messias que seria um sacerdote que sofreria como Cristo sofreu e morreu, e por fim um Messias rei, profeta, sacerdote e rei. Pois de fato as Escrituras do Antigo Testamento mostram que Cristo viria nesses três aspectos, sacerdote, profeta e rei. E agora que temos a revelação completa do Novo Testamento, podemos olhar para trás e ver que Cristo cumprirá tudo isso a longo prazo. Outra coisa sobre a qual os judeus eram confusos, algo com que eles tinham dificuldade é... Sabe aquela passagem, você deve lembrar, da ascensão de Jesus, onde os discípulos perguntaram se naquele momento ele restauraria o reino a Israel? Acontece que a Bíblia predisse que Deus abençoaria o povo judeu e que ele levantaria um reino através deles, sendo que até aquele instante, Cristo havia sofrido, morrido, estava prestes a subir ao céu e nenhum reino havia sido criado ainda. João Batista pregava arrependimento alegando que o reino de Deus estava próximo. Jesus repetiu a pregação dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E mesmo assim eles não viram nenhum reino, e sim um rei crucificado, sepultado e voltando para o céu. Por isso a pergunta deles naturalmente foi, você vai levantar o seu reino agora? No que ele respondeu que não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. De modo que percebemos um padrão por toda parte na Bíblia, que é o fato de Deus não se preocupar em nos fornecer os detalhes cronológicos das profecias do jeitinho que gostaríamos de saber. Uma das perguntas que mais recebemos é, como reconhecer o anticristo? Gostaríamos de saber exatamente quando a segunda vinda ocorrerá. Gostaríamos de saber com exatidão sobre a tribulação, os 144 mil, o reino milenar, o tribunal do grande trono branco, o julgamento dos anjos. Há tantas coisas sobre as quais a Bíblia fala brevemente, porém sem nenhuma tentativa de cronológica e detalhadamente expor tais eventos, visando responder a todas as nossas perguntas. Então devemos admitir que não importa qual seja a nossa posição, sempre que começamos a falar nessas coisas, as chances não são de acertarmos com perfeição. As chances são de nenhum de nós acertar tudo na sua devida ordem e local sob um entendimento detalhado. Agora, isso não quer dizer que eu não sou dogmático sobre aquilo em que creio. Eu sou convicto sobre isso. Estudei e sou convicto. Mas tenho, digamos, humildade compulsória o bastante para admitir que eu posso estar errado. Portanto, vamos olhar algumas escrituras sobre o assunto para mostrarmos o que nos leva a crer num arrebatamento pré-tribulacional e pré-milenista da Igreja. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, mas de modo algum podemos acertar com perfeição. Agora, deixe-me dizer que este é o melhor argumento para o arrebatamento pré-tribulacional da Igreja. Ele não é baseado no versículo isolado, e sim no plano geral de Deus, no que diz respeito a judeus e gentios, em relação ao reino judaico e à Igreja. Assim, há uma ampla perspectiva que nos leva a todas as partes, ao livro de Deuteronômio, ao livro de Daniel, aos profetas e à pregação de Cristo e João Batista sobre o reino.